Oi, pessoal, eu sou a Bia. É com muito carinho que damos as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast Em Contas. Prontos para mais uma dose de conhecimento sobre o mundo das finanças eleitorais e partidárias? Eu sou o Léo e olha só, hoje o papo tá especialmente interessante. Mas calma, continua tudo na nossa linguagem de sempre. Clara, objetiva e sem enrolação. É assim que a gente gosta. Já estamos no terceiro episódio da temporada 2023, a série Julgamentos do TSE, Prestações de Contas do Diretórios Nacionais segue firme e hoje vamos mergulhar nos tipos de irregularidades mais comuns. E o caso que vamos analisar hoje ele foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em 27 de fevereiro de 2023. É um julgamento bem rico em detalhes. Ah, legal. E sobre o que exatamente? Sobre a prestação de contas anual de um diretório nacional de partido político, referente ao exercício financeiro de 2018. Assim, um prato cheio para a gente entender os desafios, os cuidados na gestão dos recursos partidários. Exato. Vamos então destrinchar essa prestação de contas, que, como você adiantou, é do Diretório Nacional de um partido, referente a 2018. E já dá para dizer que o resultado não foi lá muito bom para a legenda, né? As contas foram desaprovadas. Isso mesmo. Nosso objetivo aqui é entender ponto a ponto o porquê dessa desaprovação, focando, claro, nas lições práticas, né? O que podemos tirar desse caso? O que dá para aprender com os erros e acertos que o TSE apontou? Perfeito. Antes da gente mergulhar nas irregularidades específicas, acho que vale a pena dar um passo atrás, contextualizar um pouco. Boa ideia. Todos os partidos políticos, em todas as esferas, nacional, estadual, municipal. Certo. E a Justiça Eleitoral, ela tem o dever de fiscalizar essas contas. Para quê? Para garantir que tanto a origem das receitas quanto a aplicação das despesas estejam corretas, devidamente comprovadas e, isso é fundamental, vinculadas às atividades do partido. Quem manda nisso é a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096, lá de 95. E é super importante lembrar que as regras podem mudar, né? Para analisar essas contas de 2018, o TSE usou as normas daquele ano. Qual era a resolução que valia na época? Exatamente. A análise seguiu as regras da resolução do TSE número 23.546. Ela foi editada em 2017 e disciplinava as finanças e a contabilidade dos partidos para aquele período, para 2018. É sempre fundamental checar qual era a lei do jogo na época, sabe? Porque as exigências podem mudar de um ano para o outro. Com certeza. E nesse caso, a aplicação dessas regras levou à desaprovação. O volume de problemas foi grande. Teve um impacto financeiro significativo nessas irregularidades. Olha, foi um volume considerável, sim. O montante total de irregularidades que o TSE apontou e manteve no julgamento final, ele passou dos R$330 mil. Nossa, 330 mil. E para ter uma ideia do impacto disso, esse valor representava quase 12% de todo o fundo partidário que essa agremiação recebeu do governo federal naquele ano de 2018. 12%. É muita coisa. É um percentual bem relevante, né? Com certeza acendeu o sinal de alerta lá no tribunal e contribuiu para a decisão de desaprovar as contas. Quase 12% do fundo partidário comprometido é expressivo mesmo. Vamos então começar a analisar essas irregularidades. Um ponto que sempre gera dúvida é a comprovação das despesas. A gente ouve muito falar da nota fiscal, mas é só isso. O que a regra de 2018, especificamente o artigo 18 dessa resolução aí, a 23.546, dizia sobre como comprovar um gasto? Ótima pergunta, porque essa é a base de tudo, né? A regra geral lá no caput do artigo 18 era clara. A comprovação das despesas deve ser feita por documento fiscal idôneo, ou seja, a nota fiscal é o preferencial padrão ouro, digamos assim. Contudo, a própria resolução, nos parágrafos seguintes, ela admitia outros meios de prova, desde que também fossem considerados idôneos pela Justiça Eleitoral, claro. E que outros meios seriam esses? Além da nota fiscal. A resolução mencionava, por exemplo, contratos de prestação de serviços, comprovantes de entrega de material ou da efetiva prestação do serviço, comprovantes bancários mostrando o pagamento Ah, ok. e até recibos simples poderiam ser aceitos.
mas só naquelas hipóteses bem específicas em que a legislação tributária dispensasse a emissão da nota fiscal para aquela operação. O ponto central é que o conjunto de documentos, sabe, ele tem que permitir a fiscalização. Tem que comprovar que o gasto existiu, foi pago e teve relação com a atividade do partido. Entendi. A nota fiscal é o ideal, mas não o único caminho. E nesse caso específico que a gente está olhando, como essa regra foi aplicada na prática? Teve alguma situação em que o partido não apresentou nota fiscal, mas mesmo assim o TSE aceitou a comprovação? Por outros meios? Teve sim. E é um exemplo bem didático, olha só. Teve um gasto com uma empresa de assessoria contábil para o partido. Certo, contabilidade. A área técnica do TSE, inicialmente, apontou a irregularidade porque justamente não tinha nota fiscal. Aí o partido se defendeu, argumentou que essa empresa tinha um regime especial de tributação que dispensava a emissão dessas notas. Mas o partido não ficou só na alegação, ele apresentou outros documentos. Ah, que documentos? Apresentou o contrato com a empresa de contabilidade, os boletos bancários das mensalidades do serviço, os comprovantes de pagamento desses boletos e ainda recibos emitidos pela própria empresa contábil. E o TSE aceitou essa papelada toda? Mesmo sem a nota fiscal? Aceitou. O tribunal considerou que esse conjunto de documentos era suficiente e, principalmente, convergente. Ou seja, os documentos se complementavam, formavam um quadro probatório robusto, sabe? Demonstrava não só o pagamento, mas a efetiva prestação do serviço de contabilidade e a ligação óbvia disso com as necessidades do partido. Com base nisso, o TSE afastou essa irregularidade específica. Era um valor de uns R$ 6.900. Que interessante. Isso mostra que a justiça eleitoral não é, assim, totalmente inflexível, exigindo a nota a qualquer custo, se outros documentos válidos, consistentes, cumprirem o papel de provar o gasto e a finalidade. Fica aí uma lição importante, né? Mesmo sem a nota fiscal, uma comprovação robusta com outros documentos válidos, coerentes, é essencial e pode ser aceita. É um primeiro ponto pedagógico que a gente pode destacar. Exatamente. A chave é a robustez e a convergência da prova. Mas como você mesma já desconfiava, né? Nem tudo foram flores. Imagino. Se por um lado essa despesa contábil foi regularizada, por outro, o partido teve muita, mas muita dificuldade em comprovar um elemento crucial para validar qualquer gasto. Demonstrar que a despesa estava efetivamente vinculada à atividade partidária. A famosa vinculação com a atividade partidária. Esse é sempre um ponto delicado. Onde é que isso pegou mais forte nesse caso? Pegou muito forte nas despesas com passagens aéreas e hospedagens. Juntas, essas duas coisas somaram quase R$ 57 mil em irregularidades que o TSE manteve. 57 mil? Nossa! E o que aconteceu? Como eles tentaram comprovar? Então, o partido apresentou faturas de uma agência de viagens e também umas planilhas internas, feitas pelo próprio partido mesmo. Essas planilhas tinham nomes de passageiros, trechos voados e umas descrições bem genéricas sobre os motivos das viagens ou vínculo das pessoas com o partido. Mas só a fatura da agência não bastava? Eu lembro que tinha uma discussão sobre isso na época. Se a resolução não tinha simplificado a comprovação de passagem aérea, pedindo basicamente a fatura, o partido chegou a usar esse argumento. Usou sim. A defesa invocou o artigo 18, parágrafo 7º, inciso 2º da Resolução 23.546. Esse trecho dizia que a comprovação de gasto com passagem aérea podia ser feita pela fatura ou duplicata da agência, desde que tivesse lá o nome do passageiro, data e itinerário. Certo. Aí o partido argumentou que, com base nisso, o TSE não podia exigir mais nada além da fatura. E qual foi a posição do TSE sobre isso? Aceitaram? Rejeitaram. O TSE foi categórico ao rejeitar essa interpretação. O tribunal explicou que sim, a fatura com aqueles dados era necessária, mas ela sozinha não era suficiente. Além de comprovar a compra da passagem, o como se gastou, era indispensável comprovar o vínculo daquela viagem específica com a atividade partidária. E essa exigência vem lá da Lei dos Partidos Políticos, o artigo 44, que fala da finalidade dos gastos. Entendi. O TSE questionou:
Cadê a prova de que a tal reunião mencionada na planilha interna realmente aconteceu? Cadê uma lista de presença assinada, fotos do evento, notícia no site do partido, uma ata, uma pauta detalhada? Faltou a prova do evento em si, da finalidade. Exato. O tribunal considerou que descrições genéricas nas planilhas, tipo reunião da direção ou encontro para discutir prestação de contas, não demonstravam essa finalidade partidária. E essas planilhas internas? Pior ainda, o TSE reforçou uma jurisprudência já bem consolidada. Documento produzido unilateralmente pelo próprio partido, como essas planilhas, são considerados imprestáveis para comprovar gasto com dinheiro público, como fundo partidário. Não servem como prova sozinhos. Não. O partido não pode ser o único a atestar a regularidade do próprio gasto. Precisa de prova externa, concreta. Não adianta a pessoa ser filiada ou dirigente. A viagem em si, o deslocamento pago com verba partidária, tem que ter um propósito partidário comprovado objetivamente. Fica muito claro, então. Aqui temos um segundo ponto pedagógico crucial. Documentar o porquê do gasto, ou seja, a finalidade partidária específica, é tão importante quanto comprovar o como ele foi pago, com a fatura, por exemplo. E a prova da finalidade não pode ser genérica, né? E, idealmente, tem que vir de fontes além do próprio partido. Perfeito. É a combinação da prova do gasto com a prova da finalidade que valida a despesa. E essa mesma lógica, essa mesma exigência de comprovar a finalidade, ela se aplicou também a outros gastos com deslocamento, mesmo os de valores bem menores. Ah, você se refere àqueles reembolsos de passagens que também foram questionados. Vi aqui que teve um valor em torno de uns R$ 2.300 de reembolsos de passagens de ônibus e aéreas que o TSE manteve como irregulares. Foi pelo mesmo motivo? Falta de prova da finalidade? Exatamente o mesmo motivo. A irregularidade foi mantida porque, de novo, faltou comprovar o evento ou atividade partidária concreta que justificou aquele deslocamento específico que estava sendo reembolsado. E apresentaram aquelas tabelas internas de novo? Reunião da Secretaria Nacional de Negras e Negros não rolou. Para validar o reembolso de viagem, tem que ter a prova concreta da realização do evento, seja ele qual for, reunião, curso, seminário, e do seu caráter partidário. A régua é a mesma, não importa se é compra direta ou reembolso. Falando em eventos, teve um gasto bem maior, quase R$ 30 mil, relacionado à realização do Congresso Nacional do Partido. Ah, sim, o congresso no Hotel Fazenda. Isso. Nesse caso, eles apresentaram até um contrato com o hotel onde o evento teria ocorrido, mas mesmo assim o TSE considerou irregular. Como pode isso? Pode sim. E esse é outro exemplo muito instrutivo. Foram exatamente R$ 29.500 que o TSE considerou irregulares nesse gasto com o Hotel Fazenda. O partido, de fato, apresentou o contrato com o estabelecimento e também uma nota fiscal emitida pelo hotel. Só que o problema é que a descrição do serviço nessa nota era, assim, genérica ao extremo. Só dizia hospedagem com alimentação. Mas o contrato não detalhava que era para o Congresso do Partido? Isso não ajudou. O contrato até mencionava o evento, o período, o número de participantes previsto, mas ele sozinho não bastava, faltou o principal. Primeiro, a prova da efetiva realização do Congresso. Uma coisa é contratar, outra é provar que o evento de fato aconteceu ali, naquelas datas, com aquele propósito. Certo, provar que aconteceu. Segundo, e talvez ponto mais crítico aqui, faltou a identificação clara dos participantes que efetivamente se hospedaram no hotel às custas do partido. Quem foram as pessoas beneficiadas por essa hospedagem paga com dinheiro público? E a nota fiscal do hotel não tinha essa informação, o nome dos hóspedes. Não tinha. E aí entra outro ponto da resolução que o TSE destacou. O artigo 18, parágrafo 7º, inciso 3. Esse trecho tratava especificamente de despesa com hospedagem e exigia que a nota fiscal identificasse o hóspede. Como a nota era genérica e não listava ninguém, ela não cumpriu a norma. O partido não tentou justificar de alguma outra maneira? Disse que era um evento importante, notório? Tentou sim.
Argumentou mencionando uns boletins internos que falavam da organização do Congresso e também o histórico, né? Que eles sempre faziam eventos naquele mesmo hotel fazenda há anos. E aí? O TSE rejeitou esses argumentos de forma contundente. Primeiro, disse que boletim interno, assim como planilha, é documento unilateral, não serve para provar a realização de evento para prestação de contas. Segundo, o fato de terem usado o hotel antes não importava nada, porque as regras de comprovação mudam, né, e têm que ser cumpridas a cada ano. O TSE bateu na tecla. Não dá para presumir a regularidade do gasto. Ele tem que ser provado com um documento hábil de acordo com as normas vigentes. Nossa, isso é muito sério mesmo. Contratar um lugar, mesmo para um evento legítimo como um congresso, não é suficiente. Então, o terceiro ponto pedagógico que salta aos olhos é: contratar é só o começo. É fundamental provar que o serviço foi prestado, o evento aconteceu, identificar quem foram os beneficiários diretos, quem se hospedou no caso, e, claro, demonstrar ligação com a atividade partidária. A falta de identificação dos beneficiários na nota foi fatal nesse caso. Precisamente, a individualização do beneficiário é chave em muitos tipos de despesa. E essa necessidade de comprovar detalhadamente, de não deixar a ponta solta, vale até para aquelas despesas que parecem menores, mais do dia a dia do partido. É mesmo. Vi que teve um valor menor, uns 1.700 e poucos reais, de despesas diversas que também foram mantidas como irregulares. O que tinha aí nessa conta? Só para mostrar que o rigor vale para qualquer valor. Exato. Pequenos valores, mas os mesmos princípios. Nesse bolo aí de R$ 1.765, tiveram dois exemplos principais citados no acórdão. Um deles foi um recibo de só R$ 65. R$ 65? Isso, de um exame médico demissional. Qual foi o problema? O recibo não tinha nem o nome do suposto funcionário demitido. Sem o nome, impossível para a Justiça Eleitoral verificar se a pessoa tinha vínculo empregatício com o partido e se a despesa era pertinente. Sem nome e sem validação. E o outro exemplo? O outro foi a locação de um ônibus no valor de R$ 1.700. O partido alegou que o ônibus foi para levar gente para aquele mesmo congresso no Hotel Fazenda. E, de novo, qual o problema? Faltou a lista de passageiros. Bingo! Faltou identificar os passageiros transportados. Não tinha lista, nada que comprovasse quem se beneficiou daquele transporte pago com recurso partidário. Sem saber quem foi transportado, não dá para validar se o gasto teve mesmo finalidade partidária. Fica a lição. Cada centavo conta e precisa ser justificado. Não importa se é R$ 65 ou R$ 1.700. A falta de identificação do beneficiário ou da prova do vínculo com a atividade partidária leva à irregularidade. O rigor na comprovação é mesmo a regra de ouro. Sem dúvida. E agora, saindo um pouco dessas despesas mais gerais, vamos entrar num tema que é sempre muito relevante e tem regras bem específicas: a aplicação de recursos na promoção da participação das mulheres na política. Ah, sim. A cota mínima do fundo partidário para as mulheres. Esse é um ponto crucial que costuma gerar muita dúvida e também irregularidade. Como esse partido se saiu nesse quesito em 2018? Pois é, esse foi um ponto nevrálgico na análise dessas contas, com duas irregularidades bem significativas apontadas e mantidas pelo TSE. Antes de detalhar as irregularidades, só para contextualizar a regra, a Lei dos Partidos Políticos, lá no artigo 44, inciso V, determina que os partidos têm que aplicar no mínimo 5% do total de recursos do fundo partidário que recebem por ano em programas para promover e difundir a participação política das mulheres. Certo, 5% do fundo partidário. E para este partido, em 2018, quanto dava esse mínimo? Fazendo as contas com base no que eles receberam de fundo partidário naquele ano, o valor mínimo a ser aplicado nessa finalidade era de R$ 143.820,94. Esse era o alvo que eles precisavam atingir e, claro, comprovar. 143 mil. E eles não conseguiram comprovar a aplicação correta desse valor todo. Qual foi a primeira irregularidade apontada aí? A primeira foi justamente a insuficiência na documentação comprobatória de uma parte significativa dos gastos que o partido tentou alocar para essa finalidade. O TSE considerou irregular, por falta de comprovação adequada, um montante de quase R$ 48 mil, mais precisamente R$ 47.794,37. Quase 48 mil sem comprovação adequada.
E que tipo de gastos eram esses? E por que a comprovação foi considerada insuficiente? Eram, na maioria, gastos com passagens aéreas e transporte rodoviário para mulheres que, segundo o partido, teriam participado de eventos ou reuniões relacionadas à promoção da participação feminina. O problema foi, olha só que coincidência, exatamente o mesmo que a gente já discutiu para as outras passagens. Ah, não. Faltou provar o evento e o vínculo específico. Exato, faltou comprovar a efetiva realização desses eventos específicos e, mais importante ainda, nesse contexto da cota feminina, faltou demonstrar o vínculo direto desses deslocamentos com a finalidade específica da ação afirmativa. Qual era o objetivo da viagem? Era um curso de formação política para mulheres? Uma campanha de conscientização? Produção de material? Isso não ficou claro na documentação apresentada. Mas espera aí, transportar mulheres que são da Secretaria da Mulher do partido para reuniões dessa própria secretaria, isso não conta como promoção da participação feminina? Essa é uma dúvida muito comum. E o TCE tem uma posição bem firme sobre isso, baseada em vários julgamentos anteriores. O tribunal entende que gastos genéricos, como despesas administrativas da Secretaria da Mulher, tipo aluguel da sala, telefone, material de escritório, ou o simples transporte das integrantes para reuniões ordinárias de planejamento interno, são considerados atividade meio. Atividade meio. O que seria isso? São atividades necessárias para o funcionamento da estrutura, mas não são atividade fim da política de incentivo, sabe? Entendi. E o que seria então a atividade fim nesse caso, que poderia ser computada nos 5%? Para um gasto contar no percentual mínimo de 5%, ele precisa estar diretamente ligado à finalidade da ação afirmativa, que é promover e difundir a participação política das mulheres. O TSE costuma dar exemplos. Realização de cursos, palestras, seminários de formação política específicos para mulheres. Ações mais diretas. Isso. Organização de eventos para atrair mais mulheres para a política, produção e distribuição de material educativo ou campanhas de conscientização sobre representatividade feminina, pesquisas sobre o tema, enfim, ações que tenham como objetivo direto e principal fomentar a participação feminina na política, e não só custear a operação rotineira da estrutura. E claro, tudo isso tem que ser muito bem comprovado, mostrando não só o gasto, mas essa finalidade específica. Entendi perfeitamente a distinção. Não basta ser um gasto ligado à Secretaria da Mulher. Tem que ser um gasto que efetivamente promova ou difunda a participação delas na política de forma mais ampla. A finalidade tem que ser explícita e comprovada. E qual foi a segunda irregularidade relacionada à cota das mulheres? Específica de promoção da mulher foi menor do que o exigido. O cálculo do TSE chegou a um valor comprovado de R$ 140.610,88. E o mínimo exigido era de R$ 143.820,94. Exato. Comparando dois valores, ficou faltando aplicar R$ 3.210,06 para atingir o piso legal de 5%. Ou seja, além de terem comprovado mal uma parte, o que sobrou ainda não foi suficiente. Configurou aí a irregularidade da aplicação insuficiente. Certo. E nesse caso de aplicação insuficiente, o que acontece com esse valor que faltou, esses R$ 3.210,06? O partido teve que devolver imediatamente? Teve multa sobre esse valor? Aqui entra em cena uma mudança legislativa muito importante que aconteceu depois de 2018, mas que teve efeitos retroativos. A Emenda Constitucional número 117, de abril de 2022. Ah, a EC 117, o que ela disse sobre isso? Ela trouxe uma regra de transição para os exercícios financeiros anteriores a 2021, como é o caso desse de 2018. Ela estabeleceu uma espécie de anistia parcial. Especificamente para sanção de multa ou devolução imediata no caso de insuficiência no valor aplicado para a promoção feminina, a emenda determinou que essas sanções não seriam aplicadas para os exercícios anteriores a 2021. Ah, então peraí. O partido não foi multado sobre esses 3 mil e pouco que faltaram, nem teve que devolver na hora. Exatamente. Nesse caso concreto, por ser de 2018, ele se beneficiou dessa regra da EC 117.
Não teve multa nem devolução imediata desses R$ 3.210,06. Ah, então essa irregularidade da aplicação insuficiente foi, na prática, perdoada pela emenda. Não exatamente perdoada no sentido de que o erro sumiu, sabe? A emenda afastou as sanções de multa e devolução imediata, mas ela criou uma obrigação futura. Como assim? O partido ficou com o dever de aplicar esses R$ 3.210,06 que faltaram nas eleições seguintes e de forma vinculada, ou seja, especificamente para o fomento da participação feminina. É como se fosse um adiamento da aplicação com destinação carimbada. Entendi. Não é um perdão total, mas uma postergação da aplicação com vínculo. E tem um ponto crucial aí, né? Essa anistia da emenda 177 foi só para insuficiência do valor, certo? Ela não perdoou a má comprovação daqueles quase R$ 48 mil que foram irregulares por falta de prova da finalidade. Exatamente. Esse é um ponto importantíssimo que o TSE fez questão de frisar na decisão. A emenda constitucional 117 não anistiou a necessidade de comprovar corretamente os gastos feitos com a finalidade de promoção feminina. Ah, bom. Portanto, aqueles quase 48 mil que foram considerados irregulares por falta de comprovação adequada da finalidade, esses sim foram mantidos como irregulares e entraram na conta do ressarcimento ao erário. A anistia foi só para a diferença que faltou aplicar, não para o que foi aplicado e mal comprovado. Faz todo sentido. Então podemos tirar daqui o quarto ponto pedagógico. A ação afirmativa para mulheres é uma exigência legal séria. Exige aplicação em atividades com finalidade específica, promover e difundir documentação robusta que comprove essa finalidade e foco no objetivo legal. A comprovação adequada é fundamental e a anistia da Ex 117 foi pontual, só para sanção sobre a insuficiência, não isentando a responsabilidade pela má comprovação dos gastos feitos. Perfeita colocação. A regularidade da comprovação continua sendo indispensável e a finalidade do gasto tem que ser clara e direta. Mudando um pouco de assunto, mas ainda olhando para a estrutura e gestão dos recursos, outro ponto que chamou atenção e foi duramente criticado pelo TSE foi a forma como o partido distribuía, ou melhor, como ele não distribuía o dinheiro do fundo partidário internamente, entre seus níveis de direção, certo? Corretíssimo. A análise técnica e o voto do relator no TSE apontaram como uma irregularidade grave a concentração excessiva de recursos do fundo partidário no Diretório Nacional. Concentração excessiva. A verificação das contas mostrou que o partido, durante todo o ano de 2018, simplesmente não fez nenhum repasse de verba do fundo partidário para os seus diretórios estaduais ou municipais. Todo o dinheiro público recebido ficou centralizado na cúpula nacional. Nossa, nenhum repasse para estados e municípios. E qual foi a justificativa do partido para essa centralização total? Alegaram autonomia para decidir como gerir os recursos. Exatamente esse foi o argumento da defesa. Sustentaram que era uma decisão política interna, uma estratégia de gestão financeira e que isso estaria amparado pela autonomia partidária, lá do artigo 17 da Constituição. E ainda disseram que o próprio estatuto do partido previa essa possibilidade de gestão centralizada pela direção nacional. E o TSE aceitou essa justificativa de autonomia e do estatuto? Não aceitou de forma alguma. O TSE refutou esse argumento com base na jurisprudência já consolidada sobre o tema. O entendimento do tribunal é que o caráter nacional dos partidos, que é exigido pela Constituição e pela lei para eles existirem e receberem dinheiro público, não é só formalidade. Certo. Ele pressupõe que os partidos tenham estrutura e representatividade mínimas pelo país, atuando em diferentes estados e municípios. E como a concentração de recursos afeta esse caráter nacional? O TSE entende que concentrar todo o dinheiro, especialmente o do fundo partidário, na esfera nacional, impede ou dificulta demais essa capilaridade. Sem receber recursos, como os diretórios regionais e municipais vão se manter, funcionar, fazer atividade política, pagar conta, contratar gente? Fica inviável, né? Exato.
Essa prática, segundo o TSE, acaba inviabilizando a subsistência e o funcionamento das instâncias partidárias menores, ferindo de morte o princípio do caráter nacional. Mesmo que o estatuto do partido permitisse essa concentração. Sim, mesmo que o estatuto previsse. O TSE deixou claro que a autonomia partidária, embora importante, não é absoluta. Ela tem limites na própria Constituição e nas leis, principalmente quando se trata de dinheiro público. Um estatuto não pode contrariar princípios constitucionais como o do caráter nacional ou inviabilizar a estrutura que a lei exige. Portanto, essa concentração total foi considerada irregularidade grave. Entendi. A autonomia tem limites, e um deles é garantir a estrutura do partido em nível nacional, o que pressupõe alguma distribuição de recursos. Agora, a gente falou muito de gastos e da distribuição do fundo partidário, que é dinheiro público, mas os partidos também recebem recursos de outras fontes, né? Doações de pessoas físicas, contribuições de filiados. Esses recursos que não vêm do fundo também precisam de um controle rigoroso? Rigorosíssimo. E foi justamente nesse ponto, na gestão dos chamados outros recursos, que não são o fundo partidário, que tivemos a maior irregularidade em valor neste caso. O TSE manteve a irregularidade de um montante bem expressivo, R$ 192.256,56, classificados como recursos próprios de origem não identificada. A sigla famosa, RONE. RONE. Recursos de origem não identificada. O que isso significa na prática? Eram doações fantasmas, dinheiro ilegal? Não necessariamente fantasmas ou ilegais, mas sim recursos cuja origem não pôde ser comprovada de forma adequada pela Justiça Eleitoral. Eram créditos, entradas de dinheiro, identificadas nas contas bancárias específicas que o partido tinha para movimentar esses outros recursos. O problema foi que nos documentos apresentados não foi possível identificar claramente quem foi o doador ou o contribuinte original daquele dinheiro. Mas como assim o partido não sabia quem tinha depositado ou transferido dinheiro para a conta dele? O problema central foi a comprovação documental, tanto nos registros contábeis quanto e principalmente nos extratos e documentos bancários. A norma da época, o artigo 8º da Resolução 23.546, era muito clara, muito taxativa. O que ela dizia? Ela exigia que qualquer doação financeira feita a um partido, qualquer valor, fosse feita por um meio que permitisse identificar obrigatoriamente o CPF, se fosse pessoa física, ou o CNPJ, se fosse pessoa jurídica ou outro partido, do remetente original na transação bancária. Tinha que dar para saber quem mandou o dinheiro olhando o registro do banco. Isso valia para cheque, TED, DOC, depósito identificado. E o que aconteceu no caso concreto desse partido? Como esses mais de 190 mil entraram na conta sem essa identificação clara? No caso deles, a análise técnica viu entradas de recursos por vários meios. Débito automático em conta de filiados, arrecadação via cartão de crédito ou em plataformas online, transferências entre contas e até depósitos diretos na boca do caixa ou em caixa eletrônico. Várias formas. Sim. O problema foi que os documentos bancários que o partido apresentou para comprovar essas entradas, que incluíam, segundo o acórdão, uns arquivos de retorno de sistema bancário, às vezes só por amostragem, e que o próprio TSE chamou de não inteligíveis esses documentos, não traziam de forma clara, inequívoca, a identificação do CPF ou CNPJ do doador original na transação. O partido não tentou complementar essa informação de alguma forma? Com listas internas, por exemplo? Tentou sim, apresentou planilhas internas e outros controles próprios com nomes e CPFs dos supostos doadores. Mas, como a gente já viu em outros pontos aqui, né? Nas passagens, no evento... Documento unilateral, basta. Exato. O TSE tem um entendimento pacificado de que documento unilateral produzido pelo próprio partido não é suficiente para comprovar a origem de recurso, especialmente quando a norma exige a identificação na transação bancária original. E o partido não podia ter pedido aos bancos para fornecerem extratos mais detalhados ou informações? Eles até pediram isso na defesa, solicitaram que o TSE oficiasse os bancos envolvidos, mencionaram Caixa, Banco do Brasil, uma plataforma de pagamento, para que eles fornecessem relatórios nos moldes exigidos pela área técnica do TSE. Só que o tribunal indeferiu esse pedido. Indeferiu?
Mas por quê? Não seria uma forma de buscar a verdade dos fatos? O TSE indeferiu, reforçando um princípio fundamental no processo de prestação de contas. O ônus da prova é do prestador de contas, ou seja, do partido político. Ah, claro. Cabe à agremiação e não à Justiça Eleitoral providenciar e apresentar toda a documentação completa, correta, nos moldes da lei que comprove a origem lícita e identificada de todos os seus recursos. O partido não pode transferir para o órgão julgador a responsabilidade de produzir a prova que ele mesmo deveria ter apresentado desde o início. Entendi. A responsabilidade pela clareza e pela documentação completa é toda do partido. Fica aí, então, o quinto ponto pedagógico e um dos mais pesados financeiramente neste caso. A transparência na origem dos recursos é absolutamente fundamental. E isso vale não só para o fundo partidário, mas para todo tipo de receita, incluindo os recursos próprios. A identificação clara e inequívoca do doador na transação bancária original é uma exigência normativa que não dá para contornar. A falta disso gerou a maior irregularidade individual aqui. Exatamente. A rastreabilidade da origem do dinheiro é um pilar da fiscalização das contas partidárias, para evitar recurso de fonte vedada ou não identificada. Bom, percorremos as principais irregularidades que afetaram diretamente as contas do partido, mas para fechar esse ciclo de análise dos problemas, teve uma questão envolvendo a fundação ligada a esse partido, né? O Ministério Público Eleitoral, o MPE, levantou alguns pontos sobre os gastos dessa fundação que aconteceu ali. Isso mesmo. O MPE, na manifestação final dele no processo, apontou indícios de irregularidades em quase R$100 mil em gastos que foram feitos pela fundação partidária vinculada a essa agremiação. 100 mil na fundação. E que gastos eram esses? Na visão do MPE, esses gastos que envolviam transporte, eventos, aluguel de creche, serviços contábeis, compra de ar-condicionado, serviços gráficos, não tinham a comprovação adequada da efetiva prestação dos serviços ou da entrega dos bens, nem do vínculo claro com as atividades finalísticas da fundação. E o TSE chegou a analisar o mérito desses gastos da fundação. Entraram na conta das irregularidades que levaram à desaprovação das contas do partido? Neste caso específico de 2018, o TSE explicou que não poderia analisar o mérito desses gastos da fundação no julgamento das contas do partido. E a razão para isso foi uma questão de competência temporal. Competência temporal? Como assim? O TSE relembrou que, embora o MPE tivesse levantado a questão, uma decisão anterior do próprio plenário do tribunal, lá de outubro de 2020, tinha estabelecido um marco temporal. Ficou decidido que a competência da Justiça Eleitoral para fiscalizar mais a fundo as contas das fundações partidárias e não só os repasses recebidos do partido, só começaria a valer por exercício financeiro de 2021 em diante. Ah, entendi. Como estavam julgando as contas de 2018, a Justiça Eleitoral ainda não tinha essa competência ampliada para mergulhar nos gastos internos da fundação. Faz sentido. Exatamente. Portanto, essa parte específica da análise sobre os gastos da fundação apontados pelo MPE não entrou no mérito do julgamento eleitoral das contas do partido. O TSE ressalvou, contudo, que a apuração dessas possíveis irregularidades nos gastos da fundação poderia e deveria ser feita por outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, o TCU, conforme até o MPE sugeriu. A questão não foi ignorada, só direcionada ao foro competente para aquele período. Ufa! Percorremos um longo caminho analisando cada detalhe, realmente um caso muito complexo, cheio de nuances e pontos críticos. Diante de todas essas irregularidades que foram confirmadas pelo TSE, problemas com comprovação de passagens e eventos, falhas na aplicação e comprovação da cota para mulheres, concentração de recursos no Diretório Nacional e, principalmente, o grande volume de RONIN, qual foi a sentença final do tribunal para o partido em relação às contas de 2018? O resultado final, como a gente já tinha antecipado lá no começo, foi a desaprovação das contas anuais do Diretório Nacional desse partido, referentes ao exercício de 2018. E junto com o carimbo da desaprovação, vieram algumas consequências financeiras e determinações importantes para a agremiação. Quais foram? Primeiro, e mais impactante financeiramente, a determinação de ressarcimento ao erário.
O partido foi condenado a devolver aos cofres públicos o valor total de R$ 330.648,26. 330 mil de devolução é o valor total das irregularidades. É a soma de todas as irregularidades financeiras que permaneceram após a análise da defesa pelo TSE. Todos os gastos irregulares por falta de comprovação, desvio de finalidade, incluindo o RONE e a parte mal comprovada do Programa das Mulheres. É um valor muito alto. E como essa devolução tem que ser feita? O partido pode usar o dinheiro do fundo partidário que ele recebe nos meses seguintes para pagar essa conta? Não pode, e esse é um detalhe crucial que o TSE sempre determina. O ressarcimento ao erário, por ser uma recomposição de um dano causado pelo mau uso de recursos, muitos deles públicos, tem que ser feito com recursos próprios, do partido. Ah, dinheiro que não seja do fundo partidário. Exato. Dinheiro que o partido arrecade de outras fontes. Ele não pode usar o próprio fundo para cobrir o rombo que ele mesmo causou no uso desse fundo ou de outros recursos. Entendi. O ressarcimento sai do bolso do partido, não do dinheiro público que ele continua recebendo. Além dessa devolução, teve mais alguma sanção financeira? O partido foi multado? Sim. Além do ressarcimento, o TSE aplicou também uma multa. A multa foi calculada em 6% sobre o valor total das irregularidades, ou seja, 6% sobre aqueles R$ 330.648,26. 6% de multa. Isso. Diferente do ressarcimento, a multa tem um caráter mais punitivo. E a forma de pagamento da multa é outra. Ela sim será paga via desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário que o partido teria direito a receber. O TSE determina que o Tesouro Nacional faça o desconto mensal até quitar o valor da multa. Então, para recapitular, o ressarcimento é a devolução do valor irregular com recursos próprios, a multa é uma punição adicional, paga com desconto no fundo partidário futuro, e aquela questão da insuficiência na aplicação para as mulheres, aqueles R$ 3.210,06 que faltaram. O que ficou determinado sobre isso? Exato. A terceira determinação do TSE foi referente a essa aplicação futura vinculada à promoção das mulheres. Conforme a gente falou da emenda 117, o TSE determinou que aqueles R$ 3.210,06 que faltaram para atingir o mínimo de 5% em 2018 deverão ser aplicados pela agremiação em eleições futuras de forma adicional e especificamente para o fomento da participação política feminina. O partido ficou com essa dívida de investimento a ser cumprida. Muito importante essa distinção entre as consequências. O ressarcimento recompõe a dano, a multa pune e a aplicação futura garante que o objetivo da política afirmativa seja cumprido, mesmo com atraso. E vale notar que o TSE, na decisão, ressaltou que a desaprovação não foi só pelo percentual alto, quase 12%, mas também pela gravidade de algumas falhas, como a concentração de recursos e os problemas com o Programa das Mulheres. A análise foi quantitativa e qualitativa. Perfeitamente. O TSE pondera o conjunto da obra. Falhas pontuais de baixo valor podem levar a uma aprovação com ressalvas, mas quando as irregularidades são volumosas ou atingem pontos sensíveis da lei e dos princípios democráticos, como foi aqui, a desaprovação se impõe. Sem dúvida. Esse caso que a gente dissecou hoje é uma verdadeira aula prática, não é? Traz muitos ensinamentos valiosos, não só para dirigentes e contadores de partidos, mas para qualquer pessoa que se interesse pela transparência no uso de recursos públicos e pelo funcionamento da nossa democracia. Se a gente pudesse resumir as grandes lições que ficam, quais você destacaria? Olha, acho que a palavra-chave que ecoa do início ao fim dessa análise é comprovação. A maior parte das irregularidades que a gente viu aqui, desde passagem, hospedagem, até despesa menor e a própria cota das mulheres, esbarrou na falta de uma comprovação documental robusta, clara, detalhada. É verdade. Não basta gastar o dinheiro, seja do fundo ou de doação, é absolutamente essencial provar documentalmente onde foi gasto, como foi gasto, por que aquele gasto era necessário e ligado à atividade partidária e quem foi o beneficiário final. E essa prova, como vimos, precisa ir além dos controles internos do partido, Tem que ser documento idôneo.
Exatamente. Tem que ser feita com documentos considerados idôneos pela Justiça Eleitoral, nota fiscal, contrato, comprovante bancário, documento externo que valide evento, etc. Como o TSE repetiu várias vezes, documento interno, genérico, unilateral, não convence. A necessidade de comprovar a efetiva prestação de serviços, a entrega de mercadorias e, crucialmente, a vinculação de cada gasto com a atividade partidária é a primeira e mais fundamental lição. E uma segunda lição importante que ficou clara é a necessidade de estar sempre atualizado com as regras do jogo, com a legislação e com a jurisprudência do TSE, não é? Vimos o partido tentando usar argumentos baseados em práticas passadas ou interpretações que já estavam superadas. Sem dúvida. As resoluções do TSE mudam, a jurisprudência evolui com os julgamentos. Quem lida com finanças partidárias precisa estar em aprendizado contínuo, acompanhando essas mudanças de perto. Não dá para se basear no que valia 5 anos atrás. As exigências podem mudar. Essa atualização constante é vital para evitar erros como os que a gente viu. E, por fim, acho que podemos destacar o caráter pedagógico dessas decisões do TSE. O objetivo principal da fiscalização não é só achar erro e punir. É também, e talvez principalmente, orientar. Concordo plenamente. Cada julgamento como este serve como um guia para todas as outras agremiações. Ao detalhar o que foi irregular e por quê, o TSE ensina a todos os partidos quais práticas evitar e como proceder corretamente. O objetivo maior é induzir um comportamento de mais transparência, mais zelo com dinheiro público e privado e de cumprimento da lei. Por isso é tão importante estudar esses casos. É isso mesmo. O objetivo final é fortalecer a própria democracia, garantindo que os recursos dos partidos sejam usados de forma lícita, transparente e eficiente. E para isso, a comprovação rigorosa, a atualização constante e a atenção às orientações da Justiça Eleitoral são indispensáveis. Exato. E talvez uma reflexão final que esse caso complexo nos deixa seja justamente sobre essa tensão que sempre existe no financiamento político. De um lado, a necessidade dos partidos terem autonomia para se organizar, definir estratégias. Do outro, a exigência cada vez maior da sociedade e dos controles por transparência, accountability, controle rigoroso no uso das verbas, especialmente as públicas. Achar o equilíbrio entre autonomia e controle é um desafio constante para os partidos e para a própria justiça eleitoral. Um debate que certamente vai continuar. Pronto, mais um episódio completinho para vocês. Ficou alguma dúvida? Tem algum ponto que gostariam de aprofundar? Escrevam pra gente, adoramos essa troca com vocês. E lembrem-se, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Então bora espalhar essa informação por aí. Até a próxima, queridos!